Olá pessoal, no vídeo de hoje trago a referência 5248 que nos traz este grupo de bandidos do Velho Oeste. Esses são todos os elementos que compõem a nossa referência. Então nós temos uma carroça, 3 cavalos, 4 bonecos, algumas armas e uma porção de objetos e elementos de cenário. Então vamos começar a nossa análise de hoje. Vamos começar com os personagens. Então começarei com esse daqui. Olha só, nós temos esse pequeno personagemzinho. Ele tem aqui, deixa eu focar aqui melhor. Ele tem aqui a roupinha de vaqueiro dele, ou seja, ele usa como se fossem aquelas calças de montaria sobre uma calça jeans, então a gente pode ver aqui o detalhezinho. A camisa dele é uma camisa com colete, então a camisa ela tá aberta, dá para ver os pelos do peito desse nosso personagem, como se ele usasse coletes com franja, né? O rostinho dele é aquele rostinho tradicional Playmobil, com um bigode, e nós temos aqui, né, aquele cabelinho, que é aquele cabelinho que a gente já viu em outros vídeos, que lembra o tradicional, mas ele tem alguns detalhes diferentes ali, né? O fundo da peça do peito dele é marronzinho, né, esse tomzinho meio caramelo, digamos assim, e diferente aqui do que a gente pode imaginar, a gente não tem a continuidade do colete aqui na lateral, só que aqui o verso fica legal porque tem aquelas franjas bem típicas de filmes e de cenários do Velho Oeste, né? Falei das calças dele, olha só, as calças elas são aquelas calças tradicionais que a gente vê muitas vezes quando é representada a calça jeans, né? Só que ela tem aqui as franjinhas pintadas aqui na lateral, e ele usa botas como se fossem botas de bico fino, pretas. Então é um personagem bonito, é um personagem simples, mas ele é um personagem bonito, bem feitinho, né? E aqui ele tem o chapéu. O chapéu parece aquele chapéu como se fosse de personagens do exército, enfim, eles têm como se fosse um cordão amarrado aqui, né, na frente dele, e aí colocando na cabeça do nosso personagem ele fica bem assim. Fica muito legal, muito bonito. O que nós temos aqui também? Temos o cinto. Então o cinto dele, vocês foram, conforme eu estava falando, vocês viram que eu tirei o cinto. Ele é uma peça separada, né? Tem aqui o coldre para colocar uma das armas, né? A arma que ele carrega. Então tem aqui como se fosse um lugar para as balas. Então como é que a gente coloca esse cinto? Bom, a gente ergue aqui os bracinhos do nosso personagem e ele tem como se fosse uma braçadeirinha aqui, olha só pessoal. Então a gente ergue aqui, ó, encaixa a braçadeira, o cinto está preso na cintura do nosso personagem. E o que nós encontramos? Bom, de arma a gente tem aqui, ó, essa pistolinha, tá? Esse revólver, enfim. Essa arminha nós temos várias delas aqui no nosso cenário. Então eu já estou mostrando ela aqui para vocês, né? E aí o nosso personagem ele pode guardar ela aqui atrás, ó, encaixa perfeitamente, ou às vezes ele pode manusear. Então, quantas nós temos? Nós temos uma com esse personagem, uma com o da carroça, uma com esse do cavalo e 2 aqui, né? Então nós temos 5 pistolas aqui nessa nossa referência, tá bem? Então vamos com outro, vou pegar esse daqui que está em cima da carroça. Então pessoal, olha só, nós vamos começar a olhar do jeito que ele está aqui, né? Olha só, então ele tem uma cartola, ele usa essa cartola aqui, uma cartolinha a copa dela é baixa, né? O cabelinho é aquele cabelinho picotado, compridinho, né? Tô tirando os acessórios dele, depois a gente volta a falar dos acessórios, pessoal. E aqui ele tem um lenço escondendo o rosto dele, né? Ele não quer ser identificado, então a gente coloca esse lenço. Que lenço é esse? É uma pecinha dura, tá? Ela não é flexível não, pessoal. E aí a gente encaixa entre o rosto e o pescoço do nosso personagem. Antes de eu encaixar de volta, vamos dar uma olhada
no rostinho dele. O rosto dele não tem nenhum detalhe, aquele rostinho tradicional Playmobil. Ele possui uma camisa de botões, né? Tá pintado aqui o peito dele, os botões. Ele usa suspensórios marrons. O fundo da camisa dele é cinza, né? Então digamos que a cor da camisa dele é cinza e as mangas são azuis para combinar com esse detalhe aqui, né? Na cintura dele ele tem aquela calça tradicional de botas, a gente já viu em outras referências. No caso dessa daqui ele tem aqui como se fosse um cinturão cheio de balas, né? de cartuchos. E aqui no verso nós não encontramos nada de diferente, nenhum detalhe, nenhum detalhamento, né? Apenas o cabelinho dele, que é esse, como se fosse um cabelinho meio tigela, meio formatinho de um balde, sei lá eu, compridinho, né? E aí eu vou colocar de volta então o lenço para vocês verem como é que fica com o lenço, né? Olha só, que legal, né? Esconde o rosto do personagem, permite com que ele possa enxergar, mas ainda assim é bem legal, bem interessante, né? Eu vou voltar agora a cartola na cabeça dele, a cartolinha aqui, pessoal. Deixa ele bem interessante, né? Bom, tem a pistola, que eu já havia comentado que vinha mais uma pistola, e o cinto. O cinturão dele é um pouquinho diferente do outro. Esse aqui é o cinturão clássico, pessoal. Então, nas caixas mais antigas de Western, do Velho Oeste, vinha esse cinturão. E aí ele é mais frágil, então quebrava essa parte daqui. E essa parte quebrada aqui, às vezes a gente não sabia o que fazer, não sabia como brincar, como é que montar, e era um problema. E esse aqui ele é um pouquinho mais chato pra gente colocar, pessoal. Então olha só, a gente pega aqui e empurra aqui, olha só, e coloca dessa forma. Então o nosso personagem ele fica assim, com o cinto. Eu vou girar para que vocês o vejam bem. Tá? Muito bom, pessoal. Fica bem legal assim, né? Então esse aqui é o nosso segundo personagem da nossa referência. O nosso terceiro personagem, pessoal, é esse daqui. A gente vê que ele é um pouquinho mais elegante que os outros dois anteriores. Talvez ele seja o chefe do bando, né? Aqui. Agora sim o foco tá ok. Então ele possui já duas pistolas que eu vou deixar aqui do lado. Então eu vou desmontar o nosso personagem para a gente conseguir ver ele com perfeição, os detalhes e tudo mais, tá, pessoal? Olha só. Então, ele possui aqui aquele lenço escondendo o rosto dele. Eu vou tirar o lenço aqui. Tá um pouquinho mais difícil de sair. Agora foi, teve que desmontar tudo. Muito bem, olha só. Então, olha o rostinho dele. É um rosto bem diferente dos dois anteriores, né? Então, ó, vou chegar bem perto aqui pra gente ver com bastante detalhe, pessoal. Ele tá arrumando foco, olha só. Ele possui o olhinho puxadinho, como se ele estivesse às vezes dando risada, ou que ele fosse um personagem oriental. O cabelinho é aquele cabelinho que lembra o tradicional Playmobil. Vou tirar até o cabelo aqui pra gente ver bem. Olha só. Ele possui a sobrancelha bem mostrando para baixo. Usa um tapa-olho e um bigodinho fino, né? Então esse é o nosso personagem. Esse aqui talvez o chefe do bando. Ele usa um elegante colete roxo com aquela gravata borboleta fininha. O colete roxo tá no fundo branco, né? Que seria a camisa dele, com detalhes em preto e cinza. Por ser um colete, vamos dizer que as mangas dele estão de fora, então são mangas brancas com aquela pecinha da empunhadurinha preta. Usa como se fossem luvas pretas. As calças são calças cinzas comuns e ele usa como se fosse um sapatinho preto, né? Girando aqui a gente encontra como se fosse as costas do colete, mas a gente sabe que é a peça, é o fundo principal aí do tórax do nosso personagem, né? Então ele é um personagem bem legal. Tava falando para vocês, pessoal, aqui do lenço. Esse lenço foi um pouquinho mais difícil de tirar, como vocês viram. Ele é bastante duro e a gente coloca aqui para fazer o nosso personagem ficar anônimo, né? O chapéu é aquele chapéu redondo que a gente viu já em alguns personagens da Fazenda. Então um chapéu redondo preto, que deixa com um aspecto bem legal, bem interessante, olha só, né?
E nós temos o cinturão do nosso personagem, ele tem lugar para 2 armas. E ele é semelhante com o desse personagem daqui. Então ele é um pouquinho mais grosso. E para colocar da mesma forma, pessoal, vamos erguer os braços do nosso personagem, colocar até um pouquinho mais acima da cintura dele e usar aqui a braçadeirinha para segurar o cinturão. Então, olha aqui o nosso personagem praticamente montado. Não está 100% ainda, pessoal, porque além das pistolas que a gente já viu, ele possui aqui, olha que legal, esporas. Então, são 2 esporas, né? Tem o parzinho, tem a espora direita e a espora esquerda, pessoal. Não adianta você às vezes querer colocar de qualquer jeito. E aí você vai fazer da seguinte forma: encaixou no pé dele, é só encaixar, então não tem segredo. Encaixou no pezinho, né? E fica dessa maneira. Ah, eu posso colocar no pé de outros personagens? Pode colocar assim, tá? Dá pra colocar. Eu acredito que nos que tem bota não dê, mas os que tem bota assim de cano alto, né? Como esse daqui e aquele ali que eu vou apresentar na sequência não dê. Mas esse aqui que tem, dá pra ver a canelinha dele, né? Ou digamos, a canelinha mesmo, dá pra gente encaixar numa boa. Então esse aqui é o nosso terceiro personagem, pessoal, da nossa referência. E por último temos esse daqui, que eu imagino que não seja o bandido, que não seja o vilão da história, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque tem na verdade tem um display gigante só para ele. Tem uma revista também que o traz como personagem principal, uma revistinha de colorido. Então eu acredito que ele não seja o personagem malvado da história, que ele não seja o vilão, tá? Muito bem, então vamos falar sobre ele. Então ele também possui aquela pistola que eu havia comentado com vocês. Na cintura dele temos o cinturão parecido com aquele do outro personagem, do primeiro que eu apresentei para vocês, né? Só que ele é preto, tá? Então eu já vou tirar. Ele possui um lenço no pescoço. Esse lenço a gente pode remover com facilidade. E aqui, olha só, ele tem o cabelinho picotadinho, Playmobil, né? O rosto dele tem a barba por fazer. E ele usa camisa xadrez. Então é um xadrezinho amarelinho, em cinza e laranja. As mangas deles estão como se fossem dobradas. Eu acredito que no bonecão, eu vou colocar a foto do bonecão depois para vocês aqui. Estou colocando agora. Então, como a gente viu, no bonecão ele possui a manga, ela não está dobrada, mas o nosso personagemzinho tá dobrado, né? Então, olha, ele possui aqui as manguinhas dobradas, dá para ver como se tivesse um botãozinho. E ele possui aqui calças azuis, talvez calças jeans, e aí botas de cano alto pretas. Aqui atrás a gente não vê nenhum detalhe, mas é um personagem bem legal, né? E ele tem aqui o chapéu de aba larga, branco. Eu não sei se eu já coloquei a referência 5250, que traz um chapéu desse daqui preto. Se eu já coloquei, vai estar aqui em cima o cardzinho. Se não, logo que eu publicar, aí vocês vão conhecer, tá? Mas é um chapéu de aba larga muito bonito, olha só, deixa o nosso personagem muito interessante, muito legal, né? Vou colocar, então, vou montar o nosso personagem 100% para vocês visualizarem como é que ele fica. Ele é um personagem bonitão, né? Então, colocando aqui, cinturão, lenço e tacado. Que personagem legal, que personagem bonito. Pessoal. Então, pessoal, esses daqui foram os 4 personagens dessa nossa referência. Pessoal, vamos conhecer agora os objetos que vêm na nossa referência, tá? Então, olha só, vou começar por esse daqui, que tá na carroça, que é como se fosse um chicote, é um chicote, né? Um rave, é uma peça de um material um pouco mais flexível, que os
nossos personagens podem utilizar, seja para açoitar aí o ar ou para, enfim, cutucar o lombo dos cavalos na carroça, né, da carroça. Encontramos 4 saquinhos desse amarelo. Esse saquinho amarelo, pessoal, às vezes é convencionado que eles são saquinhos de dinheiro, né? Então, acho que a gente já viu em outras referências, mas vem 4 desses amarelinhos aqui, né? Então eles são exatamente iguais. Ah, como é que faz? Bom, o personagem ele segura assim, como se ele estivesse levando ouro, levando dinheiro, levando alguma... Tá? Então são 4. Seria talvez o fruto do roubo desse bando? Pode ser, né? Então, 4. Temos um saco maior. Esse saco maior, olha só, ele está marcado 1848, que é a data, acredito que se passa a nossa história. A gente já viu em outros elementos aí do nosso do faroeste, do western, enfim, que tem essa data, então não é diferente. Aqui tem também a data 1848 com alguns elementos como se fosse trigo ou aveia, né? Então vamos dizer que isso aqui é um saco de aveia ou de trigo. Então ele é um saquinho maciço, então ele é pesadinho. Tem um furo aqui que eu acredito que seja do molde, mas aqui, ó, né? Ele é quase aí o tamanho da metade do nosso personagem. Nós encontramos aqui, pessoal, um barril. Esse é aquele barril como se fosse das minas, então ele tem o símbolo da mina, tá a letra IST 1948 também, né? E ele tem 2 partes, então tem a parte do barril em si, que ele é verde aqui com essas partes como se fosse metal. Esse metalzinho ele preenche todo o interior aqui do nosso barril e possui uma tampa aqui com um furinho, né? E aí a gente coloca na carruagem, depois na carroça, que depois eu vou mostrar para vocês. O que mais que nós temos? Bom, a gente tem aqui essa caixinha escrito munição e ela abre. E dentro dela, pessoal, nós temos aqui 4 armas. Cada uma tem o seu espacinho para ser guardado. Que armas são essas? Bom, vou pegar uma delas aqui, ó. A gente encaixa. E é aquela arma de repetição, né? Acho que um rifle de repetição, enfim. É aquela arma que você precisa abrir e fechar para que ela seja disparada. Então é uma arma bastante potente. Talvez eles tenham roubado essas armas aí de alguém e elas estão aqui guardadinhas na caixa, né? Vou girar a caixinha para você ver como é que ela é. Girei a caixa, vamos ver se saiu do lugar. Saiu um pouquinho do lugar, tá, pessoal? Muito bem. E aqui eu vou trazer o elemento do cenário, o único elemento de cenário que nós temos, que é esse aqui, olha só. Nós temos um cacto. Então, o que é esse cacto, pessoal? Ele não fique tranquilo, ele não machuca a nossa mão, né? Ele tem até um detalhezinho, não sei se dá pra ver, como se fosse dos tipos de plástico, como se estivessem misturadinhos. Ele é um pouquinho flexível, né? Então, é bonitinho, ele tem ranhuras, é muito bem feito. E temos uma pedrinha, que é uma pedrinha basicamente comum. Às vezes, para grudar uma pedrinha na outra, tem aquela pecinha branca que a gente encaixa aqui, que a gente já viu em outras referências. Mas esse é o único objeto de cenário que a gente tem aqui nessa nossa referência. Pessoal, vou falar sobre a carroça, olha só. Ela é bastante grande. Então, ela possui aqui as rodas dela, são rodas vermelhas, tá? Luz. Então são rodas vermelhas, a gente tem 4 delas aqui que a gente utiliza na própria carroça para ela se mexer. Ah, tem outro objeto aqui que eu esqueci, pessoal. Tem um baldezinho, né? Que aqui eu acho que é um balde, uma panelinha que nossos personagens podem usar para fazer alguma coisa para comer, enfim, né? Tem até um relevo de um touro, de um búfalo aqui, né? E aqui tá o baldezinho, né? Esse baldezinho aqui eu esqueci dele porque ele tá pendurado num gancho da carroça. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ver, ó.
Aqui nós temos os reios aqui para prender os cavalos. Então nós temos os dois cavalos aqui. Como é que eles são presos, pessoal? Ó, a gente tem aqui as duas selas deles, né? Então a gente vai prender as duas selas, uma sela em cada cavalo aqui. Essa sela a gente vai prender nesse mastro. Esse mastro vai servir para que a gente consiga manter os nossos cavalos firmes, o nosso cavalo junto da carroça, tá? Como mais a gente segura? Com essas braçadeiras aqui, vem 4 braçadeiras dessa daqui, ó. Então vem uma pra gente colocar nessa parte redonda aqui, outra pra prender na sela. Então a gente prende duas. Uma desse lado, uma na esquerda, uma na direita, esquerda, direita. E aí sim a gente prende o mastro bem aqui no meio, tá bom? Esse mastro é preso como, né? Ó, a gente tem aqui na nossa carroça, esse aqui é o direcional, é para onde que vai girar a nossa carroça. Então é preso com um pino, e esse pino aqui que prende essa parte aqui que segura as rodas da carroça. As outras duas rodas elas não viram, né? Elas são fixas, presas por essa parte marrom aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que mais que nós temos? Nós temos aqui a parte de cima, o banco. Então o banco ele é composto por uma peça maior marrom. Nós temos essa aqui como se fossem duas molas para às vezes chacoalhando a carroça na hora de andar, né? E a base dela. Essa base dela a gente vai prender aqui, pessoal. Prender aqui no corpo da carroça, que às vezes os nossos personagens podem usar na nossa brincadeira. Eles podem até usar essa parte aqui, ó. Ele faz como se fosse um fundo falso, ó, um baú, né? Para eles esconderem às vezes o ouro e fingir que não está com eles. Vamos dizer que eles guardaram aqui, ó. E quem que vai saber que tem um fundo falso, né? Então nós temos a carroça. Eu vou girar a carroça para vocês olharem bem. Do outro lado da carroça nós também temos um barril, né? Então são dois exatamente iguais a esse. E que mais que nós encontramos? Bom, tem essa parte daqui de cima que é como se fosse um toldo. Esse toldo está escrito EST, tem duas ferramentas, 1848 também, tá? Ele é uma peça mais dura e ele tem aqui esses pininhos que a gente vai encaixar em toda a volta da carroça, tá? Ah, se eu tô brincando, eu quebrei um, o que eu faço? Não tem problema, os outros dá para encaixar, tá bom? Muito bem. Então, nós temos aqui esse suporte do barril. O suporte do barril, pessoal, ele é composto aqui por duas peças, né? Então a gente tem, exceto o barril, né? Nós temos essa pecinha aqui que é como se fosse uma abraçadeira e temos essa borrachinha que serve para segurar o barril. E aí onde que a gente vai encaixar? Olha só, aqui na carroça a gente tem até um próprio lugar para isso. Então a gente pode colocar aqui, ó, essa pecinha daqui de baixo, né? A gente encaixa aqui e ó, como encaixa, ó. Fica firmezinho, tá ok? Muito bem. Vamos ver a carroça, pessoal. Olha só, a gente tem uma roda aqui. Essa é a roda da carroça. Tem uma roda a mais que a gente coloca aqui, né? Porque vai que aconteça o imprevisto, né? Aqui quebra uma roda da carroça, eles têm uma para trocar aqui, né? E o interior da carroça, o que nós temos? Olha só, existem dois gavetões aqui, dois alçapões. Dois alçapões que nossos personagens podem guardar, aí esconder alguma coisa. Cabe a munição aí? Não, não cabe. Mas às vezes cabe o saquinho de ouro, cabe ali, ó. Eles podem guardar e fingir que não estão levando nada, né? Ou às vezes eles podem pegar as armas, né? As armas estão aqui. Esconder tudo ali. E às vezes vamos dizer que eles estavam lá fingindo que estão tudo bem, que estão passeando pelo deserto, que seja. Eles estão lá tranquilos. Ó, pessoal, para o seu bonequinho às vezes não cair, você pega com a mãozinha dele, ó, e segura aqui na lateralzinha aqui do banco. Bom, daí não cai. Então vamos lá, vamos dizer que ele estava assim, tranquilo da vida, passeando lá.
E aí chega esse outro e fala: e aí, o que você tá levando? Não tá levando nada. Ah, eu tenho que dar uma olhada. Vem aqui, olha lá e fala: deixa eu ver aí. Tem uma caixa de munição. Não, mas tá vazia, deixa eu ver. Olha lá. Tá vazia mesmo. Aí ele olha aqui, não encontra nada. E aí às vezes deixa por acaso passar aí, né? Não, então tá tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Tá, tchau. E aí às vezes ele deixa passar aí o contrabando de armas, vai saber, né? Então, pessoal, essa aqui é uma carroça legal que às vezes a gente pode usar exatamente para brincar aí de roubos e contrabando, ou às vezes você brincar do jeito que você quiser, né? Aqui tem como se fosse uma portinhola para às vezes ajudar o pessoal a subir ou descer na carroça. E aqui tem o gancho que eu havia pendurado o balde que eu não havia me dado conta, né? Porque ele estava ali, então tem um gancho lá, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a carroça. Lembra às vezes quando passava desenho animado, sei lá, o desenho animado do Pica-Pau, que às vezes eles estavam fugindo no deserto, e às vezes eles faziam um círculo com essas cabanas aí, essas carroças com o toldo, para se proteger de ataques inimigos. Então, essa daqui é uma carroça legal, uma carroça que remete a muitas lembranças da infância, né? Então esse daqui é o maior elemento que vem aqui na nossa referência. Então agora, pessoal, nós vamos conhecer os 3 cavalos que vem na nossa referência, tá? Quando eu estava explicando da carroça, eu não consegui desmontar os cavalos para mostrar para vocês, porque é um pouquinho duro, mas agora os 3 estão aqui, tá? Então vamos começar com os cavalos das carroças. Na verdade, pessoal, os 3 cavalos, eles são exatamente do mesmo modelo, né? Então o que vai diferenciar são as cores deles, tá? Então o primeiro, vamos mostrar esse cavalo aqui, ele é beijinho, né? Com as crinas marrons. Tanto esse cavalo quanto o cavalo cinza com a crina cinza mais escura, a crina digamos que é chumbo, né? Eles usam esse tipo de cabrestinho aqui. Esse cabresto, pessoal, deixa eu dar um zoom no cabresto aqui. Diferente do cabresto desse outro cavalo aqui, ele possui essa proteção nos olhos. Por que tem essa proteção nos olhos? Se eu não me engano, os cavalos eles têm uma visão 360, uma visão 180, uma coisa assim. E para que ele não se assuste com as coisas que possam vir do lado, coloca-se esse tipo de viseira, né? Para que ele apenas enxergue o que está na frente dele, tá bom? Bom, nós temos aqui as selas. Essas são as selas que eu estava explicando para vocês. Ela possui esses 2 pinos maiores aqui. Esses pinos maiores vão servir para quê? Para a gente colocar na nossa carroça. Então, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que fica. Então, ó, vou pegar aqui, colocar aqui as duas alças, as 2 braçadeiras ali, ó, colocou, tá ok? Dá pra ver bem colocado aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Essa maior aqui eu vou encaixar aqui, ó. E aí sim o cavalo ele não vai escapar e aí ele vai poder puxar a carroça para onde o carroceiro desejar, tá bom? E aí a gente vai encaixar essa sela no corpo do cavalo. Então vou mostrar o cavalinho primeiro, antes de eu colocar ele de volta no lugar dele. Muito bonito, né? Sem a viseira, sem o cabresto. Então esse é o primeiro dos cavalos. Vou colocar ele no lugar dele. O segundo cavalo novamente tem aí a sela, tem a viseira, né? E eu vou mostrar como ele é bonito também para você, né? E o terceiro cavalo é aquele cavalo que o nosso personagem usa para montar, né? Então ele é de um tom meio café com leite, as crinas dele são claras e aí ele possui aqui o cabresto, né? O cabrestinho dele marronzinho sem viseira. E aqui ele possui como se fossem as rédeas. E as rédeas a gente faz o que? A gente encaixa aqui, ó, no cabresto. É meio chatinho de encaixar, pessoal.
montar o personagem e colocar. Pessoal, por que eu faço isso aqui, ó? Eu abro aqui para tirar a sela, porque ela fica bem presa, então às vezes pode arranhar a peça, enfim. Então esse aqui é o nosso terceiro cavalo. Ele é bonito também, né, pessoal? A sela dele, ela é uma sela mais elaborada, né? Uma sela com mais detalhamento, como a gente pode ver aqui. Então, vou colocar a sela aqui. E aqui o cabrestinho dele. Então, nossa, que eu havia comentado com vocês, tem que encaixar. Então a gente encaixa o cabresto aqui, ó. E aí sim, encaixa. Passa pelo pescoço. Encaixa no focinho. Isso mesmo. Depois a gente tentar encaixar no próprio focinho. Agora sim, pessoal, vocês viram que não é tão fácil assim quanto parece, né? E aí tem essa parte aqui, porque a gente pode colocar o nosso personagem montado e virar a mãozinha dele e colocar ele segurando aqui. Mais um pouquinho, segurando as mãos dessa forma. Muito legal, né? Ah, meus personagens não podem montar nesse aqui? Pode, do mesmo jeito aqui, ó. Então esses daqui são os 3 cavalos da nossa referência, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste nosso vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, comentar e compartilhar. Agradeço a atenção de todos vocês. Tchau!